Oi, pessoal, tudo bom? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a alimentação, os nutrientes presentes nos alimentos. Então, estou entrando com vocês na unidade 2. Um aviso que eu quero passar para vocês que, para quem está sem o livro, eu estarei postando lá no portal educacional as fotos das páginas do livro, tá bom? Aí vocês podem fazer as leituras por lá e as questões também estarão postadas lá. Esse assunto é um assunto que eu adoro, eu gosto bastante. É uma pena que nós vamos ter que trabalhar eles à distância, tá? Porque na sala de aula seria um assunto que ia render muitas dúvidas, muitas discussões, bastante interessante. Então, que vocês possam aproveitar através desse vídeo, né, as informações. E qualquer dúvida vocês postem no portal, tá bom? Essa imagem é uma das imagens de um artista, né, um projeto do Greg Segal, que ele viajou pelo mundo registrando a alimentação de crianças durante uma semana. Então, ele passou por vários lugares do Brasil. Por exemplo, na capa da unidade, por exemplo, vocês têm um morador de uma área de uma comunidade quilombola. Então aí tá mostrando pra gente como que a alimentação dele é baseada, que tipo de alimentos ele consome no âmbito familiar dele. E o outro é um morador de Brasília, tá? E aí você vê uma diferença enorme dos tipos de alimentos consumidos por um e pelo outro. E aqui eu coloquei essa imagem que é de uma Índia, também aqui do Brasil, para vocês verem que se você comparar o que está na capa da unidade 2, tá totalmente longe, né, do que essa Índia consome. O do menino do Goiás aí, que vocês têm na capa da unidade, ele ainda tem alguns alimentos muito semelhantes, mas o outro já está mais para a questão industrializada, né? Então nós vamos discutir bastante sobre isso. Primeiro, vamos falar um pouquinho da função dos alimentos. A função não é apenas nutrir nosso organismo, né? Para que as nossas células recebam esses nutrientes que são sais minerais, gordura, proteínas, vitaminas, para que elas tenham um bom funcionamento. Isso vai muito além, tem um papel social e cultural também muito ligado à alimentação. Esse mapa feito por alimentos, ele mostra muito para gente os tipos de alimentos que é mais consumido em cada continente, tá? Por quê? Porque tem, né, toda uma questão de você parar para analisar o tipo de ambiente numa certa região, não dá para você cultivar feijão, por exemplo. Então, a alimentação deles já são outros tipos de alimentos consumidos. Então, não é só porque tem uma questão social e cultural, tem a ver muito com o ambiente também, onde eles estão inseridos. É possível plantar um pé de limão, por exemplo? É possível plantar uva numa região muito quente? Então, tem que pontuar essa questão em cima do tipo de alimento e o tipo de ambiente onde vai ser produzido. O Brasil hoje ele exporta muito alimento, né? Milho e soja é um principal e ele é distribuído para o mundo todo, né? Seguindo aqui, a questão religiosa e cultural, né? Como eu falei, está muito ligada à alimentação. Né? O pão e o vinho, né? Representa muito na religião algo sagrado, né? Aqui nós temos também comidas de festa junina, super ruim, né? Quem que gosta disso? Nossa, não vejo a hora de chegar às festas juninas, né? E espero que passe tudo isso logo para que a gente possa curtir uma festa junina. Bom, continuando aí, deixa eu só voltar aqui. Então, pessoal, a alimentação não é só a questão de nutrir o nosso organismo, tem outros fatores aí muito ligados. Tem também opções, né, que as pessoas passam a adquirir ao longo da vida, que é deixar de consumir certos tipos de alimentos, como, por exemplo, qualquer alimento de origem animal, né?
que seria um vegano. Aí temos aqueles que são vegetarianos, porque eles ainda consomem algo de origem animal, como o queijo, o iogurte, alguns comem peixes, né? E não são totalmente aí veganos, vegetarianos, vamos dizer assim. Mas se você parar para analisar, pesquisar, existem uma classificação imensa para quem é vegetariano e consome, por exemplo, come um pão de queijo, né? Tem uma classificação para isso, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, ok? Bom, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre segurança alimentar versus insegurança alimentar, porque é assim, a gente parando para pensar em questão de segurança alimentar, nós pensamos em alimentos de boa qualidade e que também seja uma quantidade suficiente para a pessoa, né? Lógico que existem muitos impedimentos para que uma família consiga ter uma alimentação saudável, esteja dentro da segurança alimentar, porque nós sabemos que o cenário do país ele é muito diversificado. Então, tem pessoas que passam o dia todo com uma água, farinha e sal, e ponto. E é aquilo que tem para comer, né? Então, é muito relativo isso, porque nem todas as pessoas têm acesso a essa segurança alimentar. A segurança alimentar, ela deve promover a saúde, porque assim, a segurança alimentar está ligada com a disponibilidade de alimentos, né, para as populações, e também se esses alimentos, eles seguem as regras de segurança sanitária, né, se o alimento está sendo produzido de acordo com como deve ser. Então, eu estou dizendo isso desde a questão lá na lavoura, quando o alimento está sendo produzido ainda. Porque de que adianta você comer coisas, né, bastante verdura, mas aquele alimento estar repleto de agrotóxico? Então, a gente tem que repensar nessa questão. Até onde eu estou tendo uma segurança alimentar ali, sendo que o alimento está envenenado, vamos dizer assim, né? Então, essa insegurança alimentar, ela vai na contrapartida, porque muitos alimentos aí, eles não obedecem às condições impostas aí pelo Ministério da Agricultura, pela Vigilância Sanitária, né? E aí acaba perdendo qualidade. Então, às vezes a pessoa tem até acesso a todos esses tipos de alimentos aí no supermercado, mas ela não está consumindo aquele alimento que realmente vai trazer um benefício para ela, porque pode atrapalhar, né, na questão do organismo dela, do bom funcionamento do organismo. O nosso corpo, né, nós precisamos nos alimentar porque os alimentos eles vão nos fornecer nutrientes para a gente poder obter energia, né? As suas células precisam produzir energia, mas ela não vai produzir sem os nutrientes necessários, né? Principalmente o açúcar, né? Que vem dos alimentos. Então, o que acontece? Não é só a produção de energia, também o reparo das partes danificadas. Por exemplo, nós temos diariamente renovação celular em várias partes do nosso corpo acontecendo. Nós falamos já sobre isso, da nossa pele, por exemplo, né? A parede do intestino tem uma renovação celular, de tempos em tempos está se renovando. Para que isso aconteça, as células precisam estar trabalhando muito bem, e elas só vão conseguir trabalhar corretamente se elas estão recebendo os nutrientes necessários. Aqui nós temos um gráfico que eu retirei do próprio livro, que mostra pra gente como que está a segurança alimentar no Brasil, né? Então, em 2004, ela estava a 34%, né? O nível de insegurança alimentar. Em 2013, de lá para cá, veio reduzindo. Em 2013 chegou a 22%. Mas se você comparar o tamanho do Brasil, né, com o número de habitantes, que são muitos, ainda é um número muito alto de insegurança alimentar, tá? Então, sabendo que nem todas as pessoas têm acesso aos alimentos saudáveis principalmente, existem inúmeros problemas, né, que nós vamos dar depois sobre
o que a falta de nutrientes pode causar no nosso organismo. Existem um monte de doenças aí por trás dessa questão. Aí, o que eu tenho que avaliar também dentro da questão da segurança alimentar? Por exemplo, vai muito além do que ser saudável para o meu organismo. Eu tenho que pensar também na questão sustentável. Que alimento ele é sustentável? Como que eu vou analisar isso? Por exemplo, olha essa banana. Uma banana em uma bandejinha de isopor, que para reciclar um isopor é muito caro, então a gente considera que ele nem é um material reciclável. O plástico, o filme, né, usado aí para cobrir essa banana, envolver ela no isopor. E aí você tem pepinos enrolados em folhas de bananeira. Isso daqui é uma imagem que eu consegui no Google de um supermercado na Tailândia. Então, aqui no Brasil deve até ter hoje em dia, mas não sabendo, é difícil, eu mesma nunca vi, tá? Então, é uma embalagem mega sustentável, né? Se você parar para comparar. Então, a segurança alimentar, ela entra também nesse quesito. Porque eu tô comendo essa banana, tá sendo saudável para mim. E pro meio ambiente tá sendo saudável? Eu tenho que repensar nessa questão, tá? Então, é bom a gente avaliar em relação aos recursos naturais que são utilizados para produzir os alimentos e quais os impactos que esses alimentos estão causando no meio ambiente. É positivo ou negativo? É mínimo impacto ou é muito impactante? Né? Então, isso faz a gente repensar na hora de você escolher um produto no supermercado, tá? Eu já vi também embalado mexerica descascada, os gominhos embalados numa embalagem como essa aí de isopor, né? É o fim, isso daí, gente. É um absurdo a pessoa chegar a esse ponto de comprar uma laranja, uma mexerica, né, descascada, né? Então, a gente precisa repensar, né? É necessário? Eu preciso mesmo? Eu não tenho tempo nem para descascar uma mexerica, né? E aí eu vou produzir mais lixo ainda? Pois então. Outra coisa que nós devemos levar em consideração para manter uma segurança alimentar é você procurar consumir alimentos de lugares de lugares próximos da sua casa. Então, alimentos que são produzidos, sei lá, em outro estado. Seria mais viável aquele supermercado comprar alimentos ali de um estabelecimento bem próximo, porque vai gastar menos para esse alimento chegar no supermercado, tá? Porque se gasta com combustível, que polui o ambiente, se gasta com pedágio, e o alimento vai encarecendo até chegar no supermercado. Então, quanto mais próximo a produção do estabelecimento comercial, melhor vai ser para todo mundo, para o meio ambiente e para o seu bolso, tá? Lógico que a gente tem que levar em consideração, vocês estão vendo aí uma pessoa usando agrotóxico. Hoje em dia é difícil a plantação que não usa, que são os orgânicos, né? São até mais caros, porque se produz em pequena escala, a produção orgânica ela é muito assim de propriedades rurais, onde as pessoas, de âmbito familiar, né? Por quê? Porque são de pequena escala, então poucas pessoas atuam ali porque o espaço onde é cultivado é muito pequeno, tá? Então, locavorismo é consumir produtos e alimentos produzidos o mais perto possível, tá? Então, isso facilita aí para o meio ambiente e diminui os custos para quem vai consumir esse alimento.